Oferecimento Vmax, Virgínia Micina, a dose certa para produzir mais. Mesmo quando estamos no verão, na época das águas, que a gente tem um pasto com uma qualidade abundante, que o pasto está verde, que o teor de proteína está elevado, nós temos enxergado, nós temos observado e constatado benefícios da suplementação numa situação dessa. O que nós vamos conversar agora é um pouco de qual suplemento utilizar, que tipo, em que quantidade, sempre pensando no ponto maior, que é o alcance da meta produtiva, que seria produzir de 6 a 7 arrobas em todo o período de recria. Pensando que uma arroba e meia, pelo menos a gente já produziu na seca, e agora falta produzir 4 a 5 arrobas no período das águas. Pois bem, a primeira estratégia que nós chamamos de suplemento para as águas são os proteinados de água. O que são os proteinados de água? Proteinado de água é um suplemento que vai ter em torno de 20 a 25% de proteína bruta. Essa proteína, boa parte dessa proteína, uma pequena porcentagem dessa proteína é vinda de ureia, porque nessa época, se nós tivermos uma alta concentração de ureia no produto, esses animais vão ter problema em consumir esse tipo de produto. E é um produto que come em média 1 grama por quilo de peso vivo. Se a gente pensar que nós pegamos nosso bezerro, desmamamos ele com 200 quilos e que agora ele já está com 260 até 300 quilos entrando na seca, pensar que todo esse período das águas ele vai crescer, em média nós vamos fazer a conta de um animal de 300, 350 quilos. Somente para facilitar a nossa conta, nós vamos usar o modelo 300 quilos de peso vivo na época das águas. Então um animal que tenha 300 quilos de peso vivo, consumindo 1 grama por quilo de peso vivo, está consumindo 300 gramas de proteinado por dia. Tá? Então, o que a gente espera desse consumo desse suplemento? Os nossos dados nos remetem a uma média de ganho adicional na ordem de 150 gramas por cabeça por dia em relação aos que consomem sal mineral durante o período das águas. Ou seja, se nós estamos considerando um período de águas aí médio de 200 dias, que é desde outubro, comecinho de novembro até abril, todo esse período da transição seca-águas, águas e transição água-seca, todo esse período nós estamos considerando em média 200 dias, ele ganhando 150 gramas a mais do que os animais que consomem sal mineral, ele vai chegar ao final dessa época das águas com uma arroba mais pesado do que o outro. Isso, num princípio, pode parecer pouco. Nossa, todo esse trabalho para ter uma arroba a mais. Se a gente pensa que a nossa meta para a época das águas é produzir aí 4 a 5 arrobas, nós estamos falando que esse ganho adicional está respondendo por 20 a 25% da meta que a gente tem que atingir. Então ele é um ganho bastante representativo. Tá? Então a gente não pode menosprezá-lo. Ele é um ganho muito interessante e bastante representativo. Agora a questão é, comeu mais, legal, ganhou mais peso, uma arroba a mais, e a pergunta que a gente tem que se fazer é, e aí, ele se paga? Vale a pena usar esse produto na época das águas? Que ele vai ganhar mais peso, é lógico, mas vai valer a pena utilizar esse produto na época das águas? O que nós temos visto é, considerando um consumo médio e um custo médio desse produto no mercado, o animal custa 35, 37 centavos por dia o custo dessa suplementação com proteinado na época das águas. Quando a gente considera um custo aí de 11, 12 centavos com sal mineral adequado, com consumo adequado também para a época das águas, nós estamos falando que esse animal nos custa 25 centavos a mais por dia. Esses 25 centavos a mais nos remetem a um custo adicional no período de R$50. Tá? Então, assim, eu desembolsei R$50 a mais para utilizar proteinado durante toda a época das águas. Sendo que ele me deu uma arroba adicional, então a gente tem lá que o custo dessa arroba adicional é de R$50. Ou seja, eu gastei R$50 a mais em relação ao animal que consumia sal. E esse animal ganhou uma arroba adicional. Então, o custo da arroba adicional é de R$50. No nosso conceito,
né? Esse tipo de suplemento nós chamamos de suplementação conceitual, né? Que é um conceito. O que é esse conceito? Não adianta você chegar e fornecer aí 100, 200, 300 gramas somente de um farelo, que seja um farelo de soja para esse animal, que provavelmente você não vai ter esse mesmo resultado na sua propriedade, né? Por quê? Porque hoje, mesmo num produto de um consumo baixo, que nós podemos considerar 300 gramas por dia, existe muita tecnologia nesse produto. O que é essa tecnologia? Existem minerais balanceados e adequados para serem fornecidos para os animais, aditivos nesse proteinado e uma combinação de farelo e alguma coisinha de suplemento energético totalmente balanceado para que se atinja essa meta de 150 gramas de ganho adicional. Então, no nosso entendimento, uma das explicações que se tem para o uso de proteinado na época das águas é um melhor perfil de aminoácido, um melhor perfil de proteína que nós fornecemos para esse animal durante essa época com o uso do proteinado e também o uso de aditivos. Entre esses aditivos que existem, o que nós temos utilizado aqui com um índice de sucesso muito elevado é a virginamicina. Por 2 experimentos que nós fizemos, em um nós conseguimos, com o uso da virginamicina comparado a animais que não tinham virginamicina, um ganho de 114 gramas a mais e o outro um ganho de 119 gramas a mais. Quando a gente volta e remete ao ganho do proteinado de 150 gramas, o que isso nos leva a crer? Que quando eu estou fornecendo proteinado, cerca de 50% a 60% do ganho adicional provavelmente está vindo do uso de um aditivo que eu tenho nesse cenário. Isso já foi ter um trabalho que foi feito na USP, que também mostra esse mesmo padrão de resposta, que é onde o aditivo, a resposta do proteinado é uma combinação tanto do uso do aditivo quanto da proteína que se fornece para o animal. Então, isso aqui é para tentar explicar um pouco por que um proteinado vai funcionar num pasto que, teoricamente, ele é rico, ele tem até excesso de proteína. É pelo tipo da proteína que a gente fornece e um pouco também pelo aditivo que está dentro dessa formulação desse proteinado. Enfim, para a gente fechar a ideia do proteinado na época das águas, eu volto e reforço que o custo da arroba adicional é de R$50, ou seja, eu produzo uma arroba a mais custando R$50. A grande pergunta que fica para a gente fechar a ideia desse módulo é: por que você ainda não usa proteinado na época das águas? Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a Pecuária Nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1.000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países. Buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a virginiamicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária, mais lucrativa,
sustentável, eficiente.